Olá, senhoras e senhoritos, moço e moçoila, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Sob Demanda. Já tava tomando água, comecei o vídeo, meio que vacilo, né? Água da fonte lá da Santa Rita, depois eu tomo direito, né? Então, o vídeo de hoje eu acho que vai ser mais curto, né? Tem que ser mais curto. Eu coloquei meu chapéuzinho porque eu acho que ficou legal. E, então, uma temática que. Um assunto que é um tanto recorrente, principalmente quando a gente tá falando de coisas transcendentais, espirituais, assim. Eu tô sentindo que minha voz tá meio estranha, não sei. Talvez tenha ficado muito tempo sem falar e a voz dá um. Precisa de uma aquecida, né? Pode ser sua impressão. Mas. Inveja. Né? Inveja. Você acha que eu. Perguntar pra você, você acha que é algum tipo de sentimento que realmente tem sentido, assim? Tem. Sentido tem, né? Porque a gente é tudo ser humano, mas eu digo assim, você acha que inveja pega? Tipo, nesse sentido. Você acha que inveja pega? Por que eu pergunto isso? Porque desde criança, né? É, Principalmente numa criação mais católica, eu não era católica, mas não era católica carola, né? Católica de ir na igreja. Quer dizer, é católica, né? Graças a Deus. Porque tá bem, tá vivo ainda. Mas eu ficava pensando assim, né? Todo mundo falava, desde criança o pessoal falava de inveja, que é ruim, eles têm inveja, eles estar perto de alguém. Que às vezes inveja você, ou você vê pessoas invejando outras também, que é um problema. Né? E aí você vê, por exemplo, quando você está numa empresa, num local assim, alguém. Aí você vê lá algumas pessoas, né? E tem uma pessoa ali que você acha que vai conseguir uma vaga de promoção e tal. E entra uma outra pessoa do nada. Não do nada, né? Mas entra lá e aquela pessoa começa a perceber o jogo e começa a puxar o saco do chefe, etc, etc. E vai lá e pega a vaga, por exemplo. Eu não sei se você já viu isso, se já aconteceu isso, mas eu já vi coisas parecidas, né? Claro que assim, o fato de a pessoa pegar a vaga não quer dizer que ela é invejosa necessariamente, né? Vamos colocar aí, né? Eu digo assim, naquele processo onde a pessoa chega num ambiente, às vezes até da mesma empresa, aí muda de setor, né? Aí tem uma promoçãozinha ali, ela começa a ficar no pé do cara, puxar o saco do cara, e começa a falar mal daquela outra pessoa que era bacana e tal, que dava o sangue, que era o sucessor natural. E essa pessoa que veio depois, estranhamente, sobe de cargo, né, para dar um exemplo. É, E aí, em muitos casos eu acho que pode ser inveja, tá? E às vezes a inveja vem justamente por. A inveja muitas vezes, nem tanto porque a pessoa quer o cargo, é mais porque ela não quer que a outra tenha isso. A inveja é mais sobre isso, cara. Né? Porque a pessoa lutar pelo melhor que ela quer não é problema, isso não é problema, isso é diferente. Né? Agora, quando esse tipo de coisa acontece, ou relacionamento, né? Quando alguém quer o parceiro do outro ali, né? A mulher quer o da amiga, ou o cara quer do amigo, enfim. Isso acontece muito, já vi muitas histórias. Tem o ciúme e a inveja. O ciúme é quando a pessoa já gosta do cara né? No caso de uma mulher, por exemplo, e aí sente lá aqueles ciúmes e enfim, e fica em cima do cara no ar e tal. Ciúme, eu acho que não é tanto inveja. Agora, inveja é quando você vê a pessoa melhor que você não admite. Aí sim, né, quando a pessoa tá ali, ela vê que a outra tá crescendo, que a outra tá progredindo, fala, não admito isso. Aí vai lá e sabota aquela ali. Né? Então tem muito disso também. É, que é diferente de competitividade, né, claro. E tem aquelas pessoas que são invejosas naturais, são muito pessimistas, assim. Pessoas que às vezes você conversa com elas e você repara que elas estão sempre para baixo, muito para baixo, muito para baixo. Tudo que você fala, tava até comentando com um amigo aí, que eu encontrei outro, eu devo ter citado algum vídeo aí por cima, que eu encontrei alguém, é uma pessoa muito, muito seleta, assim, é uma pessoa que eu conheço que poucas pessoas conhecem, enfim. E a gente fala muito pouco também. Mas é um cara que eu conheci um local específico e tal. E aí eu falei, eu encontrei fulano lá e aí
a gente conversando assim, cara, em 3 frases trocadas, o cara já tava jogando energia pra baixo. Porque acho que tava desempregado, não sei o que, tal, tal. E, e tudo bem, essas coisas acontecem com todo mundo, mas aí você fala, não, mas você vai conseguir, não sei o que, não, porque não sei o que. Aí você tenta falar alguma coisa positiva, o cara joga negativa. E se você mudar de assunto, falar, sei lá, do clima, do tempo, né, como tá bonito, coisa assim, tal. Às vezes o cara até entra na onda, mas daqui a pouco volta aquela parada. Né? Claro, isso não quer dizer que o cara seja invejoso, né? Mas bem como a inveja, que é uma energia muito baixa, uma frequência baixa, uma energia ruim, né? Esse tipo de pessimismo também eu acho bem ruim. E aí, esse tipo de pessoa que às vezes vem com as duas coisas, é um cara que é invejoso e pessimista. Aí o cara vem, né? O sujeito vem, ele entra na sua vida e começa a, a invejar e, cara, e às vezes as coisas começam a dar errado, você não sabe, porque às vezes, muitas das pessoas são gente boa, pessoas legais. Só que você não saca que, sabe que tem algo errado, assim. E é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, né? E às vezes também, isso pode acontecer de às vezes você tá no meio que você às vezes não progride, e às vezes você tá não competente, vamos colocar assim, você tá meio preguiçoso, sabe? E aí vem outra pessoa e toma o seu lugar, e aí você pode acontecer de você inconscientemente ou sem querer você começar a nutrir isso, sabe? De não querer ver outra pessoa bem. Porque às vezes você estava ruim, você estava mal no seu trabalho, no seu estudo, né, sabe? No seu desempenho ali, no seu meio, né? E aquela pessoa passou você naturalmente. Aí cria essa inveja, né? Um pouco de raiva, de ciúme daquela pessoa em específico. Isso também é um problema. É bom a gente vigiar também a gente, né? A gente se vigiar. Isso é muito importante pra gente também não cair nessa. De uma forma inconsciente, às vezes você parar pra pensar e falar, cara, mano, qual é que eu tô desejando? Tô invejando a pessoa ali, né? Eu não quero que ela progrida, não quero que ela se dê bem. Isso é um problema. Isso é um problema. Enfim. Mas era mais isso mesmo, levantar essa questão aí, né? Perguntar pra você se você já sentiu inveja de alguém e já eliminou isso, ou se você já esteve em algum local que você percebia que algumas pessoas eram invejosas, né? E você caiu fora. Enfim, queria saber de vocês aí, né? Coloquem nos comentários aqui o que vocês acham. E a gente vai conversando um pouco mais aí todos esses dias, teremos bastante dias para conversar. Eu acho que já deu tempo legal, beleza? Obrigado pela sua paciência, pela audiência, pelo seu vídeo até aqui. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus e é isso aí. Sob demanda, hein? Estamos só no começo.